paz de Deus, queridas irmãs, eu vou ajudar vocês a entender um exercício que pede para completar as igualdades abaixo, respeitando a proporção entre as figuras. Então, primeiro, para nós conseguirmos entender esse exercício, nós temos que entender primeiro a subdivisão das figuras, tá? Então, por exemplo, nós temos a semibreve. Aí eu quero saber quantas semínimas eu precisaria para ter a mesma proporção dela. O que seria a proporção? A mesma quantidade, tá? Como nós não temos fórmula de compasso, então nós não podemos falar que aqui vale 4 tempos e aqui vale 1. Não, porque não tem fórmula de compasso, tá bom? Então, como vamos pensar? Toda figura simples dividida ao meio dá 2 da próxima. Então, 2 mínimas vai dar a mesma proporção do que a semibreve. Se eu dividir a mínima ao meio, dá 2 da próxima. Sempre cada figura simples dividiu, dá 2 da próxima. Eu digo figura simples porque ela não tem pontos de aumento, tá bom? Com ponto de aumento já é outro cálculo. Então, eu preciso de 4 semínimas para ter a mesma proporção da semibreve, tá bom? Então, primeiro tem que entender isso daqui. Vou dar outro exemplo. Eu tenho uma mínima. Aí, eu quero saber quantas colcheias eu preciso para dar a mesma proporção da mínima. Então, o mesmo caminho. Pego a mínima, divido ao meio, dá quantas partes? 2, ou seja, 2 figuras que vêm depois dela, certo? Aí, eu tenho 2 semínimas, continuo dividindo, porque eu quero saber da colcheia, então, eu divido até chegar na colcheia. Uma semínima divido ao meio, vale 2 colcheias. Outra semínima, mais 2 colcheias. Então, quantas colcheias que eu preciso? 4 para ter a mesma proporção do que a mínima, tá bom? Entenderam esse caminho? Aí, agora dá pra gente resolver a questão do exercício. Vamos lá? Bom, então, eu tenho aqui uma semínima igual a quantas semicolcheias? Então, como essa é maior do que essa, então, nós começamos sempre da maior indo para menor. Então, aquilo que eu falei para vocês, divide ao meio, vai dar 2 figuras que vêm depois. Então, eu preciso de 2 colcheias para ter a mesma proporção da semínima. Mas eu quero saber quantas semicolcheias. Aí, eu divido, vou dividindo até chegar nela. Uma colcheia dividido ao meio vai dar 2 semicolcheias. Outra colcheia dividida ao meio, mais 2 semicolcheias. Pronto, chegamos onde queríamos. Então, eu preciso de 4 semicolcheias para ter a mesma proporção da semínima. Entenderam? Tá? É só seguir passo a passo, né? Desenhar as figuras na sequência. Começa da maior e vai indo até chegar na menor. Tá bom? Se aqui fosse semifusa, era só continuar dividindo. Ó, estou na semicolcheia, quem que vem depois? Fusa. Quem vem depois da fusa? Semifusa. Aí, eu pararia aqui, tá? Ó, então, é fácil, ó, nem precisa ficar desenhando. Eu tenho 4 semicolcheias. Se eu dividir ao meio 4, vai dar o dobro de 4, né? Não é isso? Tenho 4 partes. Ó, vou fazer em desenho, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com a matemática, né? Se eu dividir cada pedacinho no meio, ó, quantos pedacinhos vão dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu preciso de 8 fusas para ter a mesma proporção da semínima. Aí, eu quero chegar na semifusa. Divide esse 8. Aí, divide aqui cada um no meio. Quantas partes vão dar? 16. Então, 16 semifusas dariam a mesma quantidade da semínima. Ok? Então, essa é uma parte do exercício. Agora, eu vou explicar a outra parte que é um pouco diferente. Bom, tô continuando o exercício, né? Nós temos que completar as igualdades, respeitando a proporção entre as figuras musicais, né? Então, nós temos que substituir essas figuras por colcheias que dê a mesma proporção do que essas daqui, ou seja, que tem a mesma quantidade. Nós não podemos colocar valores nas figuras, por quê? Nós não temos compasso aqui, né? Então, quando não tem compasso, então, nós pensamos assim. Como essa figura, ela é maior do que a semicolcheia,
Então, nós vamos somar as semicolcheias para ver quantas colcheias que nós vamos precisar, tá? Aqui é colcheia, aqui é colcheia. Então, eu repito, colcheia, colcheia, certo? Que é onde nós vamos chegar, né? Aí, aqui é semicolcheias. Então, eu somo duas iguais, dá uma que vem antes. Isso, sempre duas figuras menores. Se você somar, dá uma antecedente, né? Aí, tem que saber a sequência das figuras. Duas semicolcheias novamente, outra colcheia. Então, essa rítmica tem a mesma proporção do que 4 colcheias. É a mesma coisa, tá? Então, ele pede para completar, né? Entre figuras que tenham a mesma proporção. E eu acredito que, como ele deu sugestão aqui de colcheias, então eu usei ela, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui 4 colcheias, porque as 4 colcheias dá a proporção desse grupo rítmico. Segundo exercício que eu escolhi. Tem vários, né? Aí, né, irmãs? Aí eu peguei alguns, aí através desses vocês já conseguem resolver os demais. Então, agora veja bem, nós temos que trocar esse ritmo por semicolcheias. Aqui nós já temos semicolcheias, então eu não vou mexer. Aqui são colcheias, certo? Essas colcheias são maiores ou menores do que uma semicolcheia? Ou seja, uma colcheia, ela é maior ou menor do que uma semicolcheia? A colcheia é maior. Então, quando é maior, nós dividimos ela ao meio. Toda figura que você divide ao meio, dá duas da próxima. Isso. Então, uma colcheia é igual... Quem vem depois da colcheia? Semicolcheia. Então, uma colcheia é igual a duas semicolcheias. Outra colcheia, novamente, dividiu, dá duas semicolcheias. Aqui eu repeti as duas semicolcheias, e aqui é o seguinte, é uma pausa da colcheia, tá? Se a gente for dividir ela, né, subdividir ela em semicolcheias, em pausas, daria duas pausas de semicolcheias, né, que tem a mesma duração. Agora, vai depender aqui da interpretação de cada um, tá? Eu tinha colocado esse resultado, mas depois eu li de novo, prestem bem atenção, ó, o que o exercício pede? Complete as igualdades abaixo, respeitando a proporção, ou seja, a quantidade entre as figuras musicais, né? Então, figuras musicais, o que vocês entendem? Eu entendo que seriam as figuras de sons, né? Que seriam semibreve, mínima, semínima, esses desenhos, né? Agora, ele não falou nada das pausas, então agora depende da interpretação. Se você achar que figuras tá incluso figuras de sons e pausas, então você subdivide essa pausa em semicolcheias. Agora, se nós pensarmos que é só as figuras, então aqui nós não faríamos isso. Daí eu ia repetir a pausa da colcheia, tá? Se nós pensarmos que era só para completar com figuras musicais. Então, dá para entender que tem que repetir as pausas, tá? Então, se for ver, o exercício acho que não tá bem claro na pergunta, né? Então, cada um vai interpretar da sua forma, tá bom? Mas, eu, assim, para o aluno pensar mais, eu pediria para ele subdividir as pausas também, né? Para pensar um pouquinho mais, tá bom? Então, fica a critério de cada um. Não dá valor a essas figuras porque não temos compasso, ok? Então, nós sempre somamos as figuras quando são menores, para chegar numa figura maior, como esse caso, né? A semicolcheia, ela é menor do que a colcheia, então tem que somar. Agora, quando a figura, que nem aqui a colcheia, é maior do que essa, aí nós dividimos, tá? Agora, esse último ritmo, esse é mais complicado. Então, nós temos que chegar na semínima. Semicolcheias é menor ou maior do que a semínima? Ó, tá aqui embaixo, a semínima aqui em cima. Ela é menor, né? Porque ela vale metade da colcheia ou ela vale 1/4 em relação à semínima, ó, tá? Ela vale 1/4. Como nós pulamos aqui, né? Se fosse aqui, ela valeria meio em relação à colcheia, mas é a semínima que nós temos que chegar. Então, ela vale a 1/4 parte da semínima. Então, quer dizer que ela é menor. Então, nós vamos ter que somar aqui as figuras, tá? Duas semicolcheias dá uma
antecedente. Quem vem antes, colcheia. 2 semicolcheias, dá uma que vem antes, né? Colcheia, só olhar aqui, ó, na sequência. A pausa da semínima nós vamos manter, né? Aí, 2 fusas, dá uma que vem antes, ó. Estou aqui na fusa, antes é a semicolcheia. Então, por isso que eu coloquei aqui. Aí, de novo, 2 fusas, outra semicolcheia. E aqui é uma pausa da colcheia. Continuando, como se fosse equação. Aí, nós vamos tentar somar mais algumas figuras. Vamos ver se há mais possibilidade de continuar. Então, tenho 2 figuras iguais. 2 colcheias, dá uma antecedente. Quem vem antes da colcheia? Semínima. Repito a pausa da semínima. Agora, aqui, tenho 2 semicolcheias, que são iguais. Somando 2 semicolcheias, dá uma antecedente, que é a colcheia. E aqui eu desço a pausa da colcheia, certo? Bom, ele quer saber, então, em semínimas, não é mesmo? Então, o que daria? Esse ritmo pode ser uma semínima, uma pausa da semínima. Só que aqui, vocês percebem que é uma figura da colcheia e a sua pausa. Se nós somássemos, daria uma semínima, mas como não é figura e figura, então não dá para somar, tá? Como é uma figura e pausa, então eu vou parar aqui. Eu vou deixar em colcheias. Não foi possível colocar semínima, porque não é pausa com pausa e não é figura com figura, tá? Então, isso aqui, esse ritmo, esse resultado tem a mesma proporção desse aqui de cima, da mesma quantidade, tá bom? Só não foi possível terminar com semínimas, tá? Mas ele não fala aqui no exercício, né? Ele só fala assim, para completar as igualdades abaixo, né? Sempre respeitando a proporção. Então, o que quer dizer isso aqui? Respeitando a quantidade que há entre as figuras rítmicas. Então, não pode alterar, tem que dar o mesmo valor, tá? Então, aqui no caso, nós vamos terminar com essa célula, ok? Bom, espero ter ajudado aí as irmãs que me pediram, que estavam em dúvida, tá bom? Deixa um feedback aí. Deus abençoe a todas. Bons estudos!